Eu estava vendendo o velho casaco do meu falecido marido numa venda de garagem. Mas uma semana depois, o comprador me ligou com a voz trêmula. Senhora, a senhora checou os bolsos? Eu não tinha checado. Quando fui até lá e vi o que ele encontrou, desabei numa cadeira. Bom dia, queridos ouvintes. É a Diana de novo. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu consigo ver até onde minha história viajou. As pessoas sempre me perguntam como eu soube que algo estava errado. A resposta honesta é que eu não soube. Não no começo. Por 31 anos, eu acreditei que entendia completamente a minha vida. Cada cômodo dela, cada canto, cada sombra. Eu era Helena Vargas, professora de inglês aposentada, esposa de Henrique Vargas, moradora de Blumenau, Santa Catarina, população de cerca de 42 mil habitantes e encolhendo. Eu dirigia um Honda Civic azul com uma rachadura no retrovisor do passageiro. Eu preparava o café do Henrique toda manhã, 2 colheres de açúcar, sem creme, e ele sempre dizia que tinha um gosto melhor do que qualquer coisa que ele poderia tomar num café no centro da cidade. Eu acreditava nele. Acreditava na maioria das coisas que ele me contava. Henrique era um homem estável. Essa era a palavra que eu sempre usava quando as pessoas perguntavam sobre ele. Estável. Não chamativo, não barulhento, não o tipo de homem que enche um ambiente com a sua personalidade. Ele usava o mesmo estilo de camisas sociais há 2 décadas, mantinha a mesa organizada com pastas codificadas por cores e passava as tardes de domingo assistindo futebol com o volume baixo, porque dizia que os comentaristas falavam demais. Ele tocava uma pequena empresa de consultoria, Vargas e Associados, com o sócio Ricardo Costa, um homem que eu tinha encontrado talvez 1 de vezes ao longo dos anos e nunca havia gostado particularmente. Embora eu nunca conseguisse explicar por quê, havia algo na forma como o sorriso do Ricardo chegava meio segundo atrasado, como se ele tivesse acabado de lembrar que deveria ser amigável. Não éramos ricos, não éramos pobres. Tínhamos a casa na Rua das Azaleias, uma pequena poupança para a aposentadoria e o tipo de rotina confortável que as pessoas subestimam até ela desaparecer. Henrique morreu numa terça-feira de março. Ele tinha 59 anos. Desmaiou no estacionamento de um supermercado, a 3 quadras de casa, enquanto carregava 2 sacolas de compras. Uma mulher chamada Débora, que eu nunca conheci, só ouvi o nome dos paramédicos, ligou para o SAMU. Quando a ambulância chegou, o coração dele já havia parado. Eles não conseguiram trazê-lo de volta. O médico usou a frase infarto agudo do miocárdio em massa, e eu fiquei sentada naquele corredor frio do hospital pensando em como ele tinha me dito naquela mesma manhã que precisava perder 10 quilos antes do verão. As semanas seguintes foram um nevoeiro. A irmã mais nova do Henrique, Márcia Costa, sim, esposa do Ricardo, uma coincidência que sempre me pareceu um pouco conveniente demais, veio ficar por 5 dias. Ela foi eficiente no luto, se é que se pode chamar assim. Organizou as flores, recebeu as lasanhas dos vizinhos, falou com a funerária por mim. Eu deixei, porque não tinha mais energia para a logística. Flutuei pelo velório num vestido preto que tinha comprado anos antes para o funeral de outra pessoa e fiquei ao lado do caixão fechado do Henrique, tentando lembrar o som da voz dele dizendo, meu nome. Demorei 2 meses para começar a organizar as coisas dele. Todo mundo diz para esperar. Esperar 1 ano, eles dizem. Não tome nenhuma decisão. Mas em abril, abri o armário do Henrique e o cheiro dele, cedro, e um leve aftershave me acertou com tanta força que tive que sentar no chão do quarto e encostar as costas na parede até minha respiração se acalmar. Percebi, sentada ali, que não conseguia mais viver dentro de um museu. Eu precisava seguir em frente, ou pararia de me mover completamente. Marquei uma venda de garagem para o 2º sábado de maio. Coloquei preço baixo em tudo. Os tacos de golfe do Henrique, sua coleção de manuais de marcenaria, 3 caixas de ferramentas que ele havia comprado com boas intenções e raramente usado. Vizinhos passaram. Um casal jovem comprou a estante do quarto de hóspedes. Um senhor mais velho de boné da John Deere pagou R$4 por um rádio portátil. Eu fiquei sentada numa cadeira de jardim perto da porta da garagem, com uma caixinha de dinheiro no colo, e senti algo quase próximo a propósito. O trabalho silencioso de deixar ir.
Foi então que vi o casaco. Estava pendurado na ponta do varal rolante que eu havia montado perto da entrada da garagem. Um pesado casaco de lã cinza carvão escuro, o tipo que Henrique usava para ir à igreja e para os jantares anuais da empresa. Eu tinha esquecido completamente dele. Estendi a mão e prendi um pequeno adesivo na lapela. R. 5. Um homem comprou por volta do meio-dia. Não peguei o nome dele na hora. Pagou em dinheiro, dobrou o casaco sobre o braço e me agradeceu educadamente. Altura média, talvez meados dos 40 anos, vestindo um casaco corta-vento verde. Parecia satisfeito com a compra. Dei o troco e passei para o próximo cliente. Não pensei mais no casaco. Até 7 dias depois, quando meu telefone tocou numa noite de quarta-feira. Um número que eu não reconhecia. Quase deixei cair na caixa postal. Sra. Vargas. A voz do outro lado era cuidadosa, baixa, o tipo de baixo que carrega peso. Meu nome é Dário Hupfer. Comprei um casaco na sua venda no sábado passado. Eu lembro, eu disse, embora mal lembrasse. Houve uma pausa. Eu ouvi expirar devagar, como se estivesse escolhendo as próximas palavras do jeito que se escolhe o apoio do pé em terreno incerto. Senhora, ele disse, a senhora checou os bolsos antes de vender? Eu não tinha. Nunca tinha me ocorrido. Senhor Hupfer, eu disse devagar. O que o senhor encontrou? Outra pausa, mais longa desta vez. Acho, ele disse, que a senhora deveria vir ver por si mesma. Dário Hupfer morava a 20 minutos da minha casa, num bairro de casas geminadas no lado leste de Blumenau. Dirigia até lá na manhã seguinte com as mãos apertadas no volante e o rádio desligado. As ruas eram comuns, latas de lixo na calçada, uma mulher passeando com um Golden Retriever, 2 crianças de bicicleta, e a normalidade de tudo fazia a sensação errada no meu peito piorar, não melhorar. Algo estava prestes a mudar. Eu podia sentir como se sente o tempo antes de chegar. Dário atendeu a porta antes mesmo de eu terminar de bater. Era o homem que eu meio que lembrava, altura média, têmporas grisalhas, o corta-vento verde agora substituído por uma camisa de flanela xadrez. Parecia cansado, como se não tivesse dormido bem. Apertou minha mão e me levou até uma pequena sala de estar limpa, onde o casaco estava dobrado com cuidado sobre o braço de uma poltrona. O casaco do Henrique. Na mesa de centro, dispostos com um tipo de cuidado deliberado, havia 2 objetos. Uma pequena chave de latão num chaveiro simples e um papel dobrado. Encontrei no bolso interno do peito, disse Dário baixinho. O forro tinha um pequeno rasgo e a chave havia escorregado parcialmente para dentro do forro. O bilhete estava dobrado bem pequeno. Ele me olhou com algo cuidadoso na expressão. Percebi logo que era pessoal. Não li além da primeira linha. Pensei em mandar pelo correio, mas balançou a cabeça. Não queria que se perdesse. Sentei sem ser convidada. Peguei primeiro o bilhete. Estava escrito na caligrafia do Henrique. Eu reconheceria em qualquer lugar. Aquelas letras cuidadosas, ligeiramente inclinadas para trás que ele tinha desde a faculdade. O papel havia sido rasgado de um bloco jurídico amarelo, o tipo que ele mantinha na mesa. O bilhete era curto, 8 linhas. Helena, se algo acontecer comigo e você encontrar isto, preciso que vá ao Banco do Brasil na Avenida das Hortênsias. Caixa de Segurança 447. Eu sou o único titular listado, mas você está nomeada como beneficiária na conta. Mostre sua identidade e a certidão de óbito. O que está dentro vai explicar tudo. Desculpe não ter te contado antes. Estava tentando te proteger. Eu te amo. Henrique. Li 2 vezes. Depois coloquei sobre o joelho e olhei para a chave de latão. Me protegendo? De quê? Pensei nos últimos meses da vida do Henrique. Ele havia parecido diferente? Eu tinha feito essa pergunta 100 vezes desde março, do jeito que as pessoas enlutadas fazem, minerando memórias em busca de sinais que perderam. E sim, havia algo, uma tensão no maxilar quando o nome do Ricardo surgia. Uma ligação que ele atendeu na garagem com a porta fechada. A noite de fevereiro em que entrei no escritório dele e ele fechou o laptop rápido demais, depois sorriu e disse que estava só olhando preços de passagens para nossa viagem de aniversário. Eu tinha acreditado nele na época, era boa em acreditar no Henrique, mas agora eu estava na sala de um estranho segurando uma chave e o segredo de um homem morto, e a capacidade de acreditar parecia muito distante.
Dário me deu um copo d'água que eu não bebi. Perguntou se eu tinha alguém para ligar. Eu disse que estava bem. Nós dois sabíamos que não estava, mas ele era um homem gentil o suficiente para não insistir. Dirigi de volta para casa no mesmo silêncio com que havia ido, mas era um silêncio diferente agora, mais pesado, carregado com o pavor particular de uma verdade que você ainda não viu, mas já sabe que vai custar caro. Em casa, sentei à mesa da cozinha com o bilhete do Henrique e a chave, e fiz o que sempre faço quando preciso pensar. Preparei uma xícara de chá e fiquei com ela até esfriar. O que havia naquela caixa? As possibilidades se arrumaram sombriamente na minha mente. Henrique havia se metido em algum tipo de problema financeiro, legal, algo completamente diferente. Não tinha me contado. Tinha escondido evidências no bolso de um casaco, como um personagem de romance de espionagem, o que era tão diferente do homem estável e organizado que eu achava que conhecia, que me assustou mais do que qualquer outra coisa. E então ele morreu antes de poder me contar pessoalmente. E isso significava que outra pessoa poderia saber o que Henrique estava escondendo. Alguém que talvez não ficasse feliz que eu estivesse prestes a descobrir. Pensei na Márcia. Pensei no Ricardo. O sorriso meio segundo atrasado. Tomei uma decisão ali à minha mesa de cozinha, com o sol do fim da tarde entrando pela janela e o chá intocado esfriando à minha frente. Eu não ia contar a ninguém o que havia encontrado. Nem para Márcia, nem para Ricardo, nem mesmo para minha vizinha Paula, que era minha amiga mais próxima e em quem eu confiava quase tudo. Ainda não. Primeiro, eu iria ao banco sozinha, ver o que Henrique havia deixado para mim, e então decidiria o que fazer em seguida. Encontrei a certidão de óbito no arquivo do Henrique. O mesmo sistema codificado por cores que ele mantinha havia 30 anos. Coloquei no envelope junto com a chave, ajustei o despertador para as 8 da manhã seguinte, fui para a cama e fiquei acordada por muito tempo no escuro, ouvindo a casa se acomodar ao meu redor, pensando num homem que me amava e tentava me proteger e morreu num estacionamento antes de conseguir terminar o que havia começado. Vou terminar isso para você, Henrique. Eu disse para o teto, para o escuro, para ninguém. Eu estava falando sério. O Banco do Brasil na Avenida das Hortênsias abria às 9. Eu estava lá às 8h55 sentada no carro no estacionamento vendo o gerente da agência destrancar a porta da frente por dentro. Eu não tinha dormido mais de 3 horas. Não havia tomado café da manhã. No entanto, tinha feito algo útil nas horas escuras da manhã. Liguei para o serviço de atendimento ao cliente do banco às 7. Expliquei que meu marido havia falecido e que eu acreditava estar listada como beneficiária de uma caixa de segurança e perguntei que documentos precisaria. A mulher do telefone foi eficiente e gentil. Certidão de óbito, identidade com foto, a chave se eu tivesse. Eu tinha os 3. O nome do gerente da agência era Otávio Schneider. Notei a plaquinha quando ele me levou até sua mesa. Era um homem quieto e metódico que processou minha papelada sem simpatia excessiva ou conversa desnecessária, o que eu agradeci enormemente. Ele confirmou que Henrique Vargas tinha a caixa 447 e que Helena Vargas estava listada como beneficiária. Fez uma cópia da certidão de óbito, devolveu com minha identidade e me levou até o cofre. A sala das caixas de segurança era pequena e fresca, cheirava a metal e ar reciclado. Otávio inseriu sua chave mestra junto com a minha, girou as duas, puxou a longa caixa de aço do compartimento e colocou sobre a mesa no centro da sala. Pode levar o tempo que precisar, disse e saiu. Levantei a tampa. A caixa continha um pendrive USB, pequeno, preto, sem graça. Um envelope pardo lacrado com presilha e um segundo envelope menor com meu nome na caligrafia do Henrique. Abri primeiro a carta do Henrique. Tinha 4 páginas, escritas no mesmo bloco jurídico amarelo do bilhete do casaco. A caligrafia do Henrique estava organizada no começo e ficava mais comprimida e urgente no final, como se ele tivesse escrito rápido ou com medo de ser interrompido. Li de pé porque minhas pernas não me deixavam sentar. Henrique havia descoberto, 8 meses antes de morrer, que Ricardo Costa vinha fraudando sistematicamente a Vargas e associados por pelo menos 4 anos. Não eram grandes quantias no início, notas fiscais de fornecedores infladas, reembolsos de despesas duplicados, o tipo de roubo lento projetado para ficar abaixo do radar. Mas havia escalado.
Henrique descrevia ter encontrado uma série de pagamentos de clientes roteados por uma empresa de fachada, a consultoria Crestline LTA, que Ricardo havia criado sem o conhecimento dele. Dinheiro que pertencia a Vargas e Associados, aos clientes, ao Henrique e, portanto, a mim, vinha sendo silenciosamente desviado para contas que Henrique não conseguia acessar. O total, pelo que Henrique conseguira calcular, pouco menos de 400 mil. Mas foi a segunda parte que fez minhas mãos tremerem. Márcia sabia. Não só sabia. Segundo a carta do Henrique, Márcia vinha ajudando Ricardo a gerenciar a empresa de fachada. Ela estava listada como sócia administradora da consultoria Crestline LTDA. Tinha acesso a uma das contas. Henrique descobrira isso num registro empresarial que solicitara à Junta Comercial de Santa Catarina apenas 6 semanas antes de morrer. Ele escreveu: "Não sei há quanto tempo ela está envolvida. Não sei se ela convenceu Ricardo ou se foi o contrário. O que eu sei é que minha irmã vem me roubando. E ela sentou à minha frente no Natal e sorriu como se tudo estivesse bem. Tive que parar de ler por um momento. Natal. Eu lembrava do Natal. Márcia havia trazido um bolo de frutas cristalizadas e elogiado minha decoração da mesa e ajudado com a louça sem ser pedida. Pressionei a palma da mão contra a mesa e respirei. Henrique vinha construindo um caso. O pendrive, eu descobriria depois, continha cópias digitalizadas de extratos bancários, o registro da junta comercial, trocas de e-mails que ele imprimira e fotografara e uma planilha acompanhando as transações fraudulentas ao longo de 4 anos. Ele vinha reunindo tudo silenciosamente, sozinho, sem me contar porque, como escreveu na carta, não queria te preocupar até ter certeza. E não queria te colocar no meio de algo com a Márcia antes de ter o suficiente para procurar um advogado. Desculpe, Helena. Eu estava fazendo do jeito cuidadoso. Do jeito cuidadoso. Meu Henrique estável e cuidadoso. Ele morreu antes de conseguir terminar de ser cuidadoso. Coloquei tudo de volta na caixa. Peguei o pendrive e os 2 envelopes. Pedi que a caixa permanecesse em meu nome sob acesso de beneficiária e saí do banco para o sol de maio com as evidências da traição do meu marido e do roubo da minha cunhada na bolsa. Sentei no carro e não liguei para ninguém por 10 minutos inteiros. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem da Márcia. Helena, querida, só dando um oi. Espero que você esteja bem. Ricardo e eu estávamos pensando que devíamos conversar em breve. Tem alguns assuntos da empresa que precisam ser resolvidos. Nada urgente, mas quanto antes melhor. Te amo. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Nada urgente? Nada urgente enquanto ela estava sentada em cima de 400 mil do dinheiro do Henrique. Será que ela sabia que eu tinha ido ao banco? Como poderia? A menos que estivesse vigiando. A menos que estivesse vigiando desde a venda de garagem, desde que comecei a organizar as coisas do Henrique, esperando para ver se eu tropeçaria em algo que não deveria encontrar. Minhas mãos estavam firmes quando liguei o carro. Minha mente já estava se movendo. Isso não era mais só luto. Era um crime. E eu era a única pessoa que conhecia toda a extensão dele. Não ia responder à mensagem da Márcia. Não hoje. Eu conhecia Sandra Monteiro desde o início dos anos 90, quando nós duas servimos no Conselho Escolar de Blumenau. Ela havia deixado aquilo para construir um escritório de advocacia civil. Ao longo dos anos, havia se tornado uma das advogadas mais respeitadas da região. Mais importante, era alguém que não se abalava facilmente e não falava desnecessariamente. Eu confiava nela com o mesmo instinto com que confiava nas previsões do tempo. Não perfeitamente, mas o suficiente para agir. Liguei para ela de um orelhão. Eu sei como isso soa hoje em dia, mas tinha passado o trajeto do banco pensando na mensagem da Márcia, só dando um oi, e no timing particular dela, e não estava disposta a arriscar uma ligação de celular que pudesse ser citada, ouvida ou simplesmente registrada por acidente. Ainda existe um orelhão em frente ao mercado Estrela Alfa na Avenida Wilson. Usei-o. A recepcionista da Sandra me passou em menos de 1 minuto. Preciso te ver hoje, eu disse. É importante. E preciso que você não comente com ninguém que eu liguei. Sandra ouviu algo na minha voz que eu não estava colocando conscientemente. 11h30, disse ela. Venha pela entrada lateral da Rua dos Ipês. Vou avisar na recepção que você é uma consulta de emergência. O escritório dela cheirava a café e papel antigo, e eu quase desabei na cadeira em frente à mesa dela de alívio. Expus tudo.
A carta do Henrique, o pendrive, meu relato da visita ao banco, a mensagem da Márcia. Sandra escutou sem interromper, o que é uma habilidade mais rara do que parece. Examinou o conteúdo do pendrive no laptop com uma expressão pequena e controlada que reconheci como alarme profissional mantido cuidadosamente sob controle. Isso é grave, Helena, ela disse quando terminei. Se esses registros forem autênticos, e pelo que vejo parecem ser, você está diante de ações por fraude cível, possivelmente estelionato, talvez violação de dever fiduciário por parte do Ricardo como sócio. O envolvimento da Crestline e da Márcia complica muito as coisas para eles. Eles podem ir para a cadeia? Isso é uma pergunta para a parte criminal. Eu faço cível, mas posso te dizer que o que o Henrique montou aqui é o tipo de documentação que faz o Ministério Público se levantar na cadeira. Ela me olhou firme. Quero entrar com uma ação cível contra Ricardo Costa e Márcia Costa por fraude e apropriação indébita. Quero buscar a dissolução da Sociedade Vargas e associados por violação de dever. E quero fazer isso antes que eles tenham qualquer oportunidade de mover, ocultar ou destruir bens. Entramos com os papéis 4 dias depois. Não sei exatamente quando Márcia descobriu. Imagino que foi no momento em que Ricardo recebeu a citação, um oficial de justiça, chegando ao escritório da Vargas e Associados numa manhã de quinta-feira com uma petição cível, nomeando ele e a esposa como réus numa ação de fraude movida por Helena Vargas. Imagino a cor sumindo do rosto dele. Imagino ele ligando imediatamente para Márcia. O que eu sei é que eles vieram à minha casa naquela mesma noite. Vi o Audi prata do Ricardo na minha entrada de meia quadra de distância e tive tempo de dar uma respiração lenta e deliberada antes de estacionar atrás dele. Eles estavam na minha varanda. Ricardo de paletó, Márcia de blusa creme, parecendo que tinham vindo direto do escritório. A expressão da Márcia era a que eu já tinha visto ela usar em reuniões difíceis do conselho escolar e em funerais difíceis. Composta, determinada, levemente ferida. Helena. Márcia deu um passo à frente. Precisamos conversar. Vocês poderiam ter ligado, eu disse. Isso não é conversa para telefone. Destravei a porta e os deixei entrar na minha cozinha porque uma cozinha é um ambiente controlado e eu queria a familiaridade dos meus próprios balcões debaixo das mãos. Não ofereci café. Ricardo falou primeiro. O que me disse tudo sobre a estrutura de poder entre eles. Essa ação é um mal-entendido, disse ele na voz paciente de um homem que já explicou coisas para pessoas irracionais antes. Henrique estava lidando com algumas irregularidades contábeis na empresa. Estávamos resolvendo internamente. O que você encontrou, esses documentos, estão incompletos. Não representam o quadro completo. Então, qual é o quadro completo, Ricardo? Ele mudou de direção com fluidez. Helena, você passou por uma perda enorme. Está de luto. Essas decisões não. Minha voz saiu mais baixa e mais dura do que eu esperava. Não me diga como é o luto. Eu sei como é o luto. Isso é outra coisa. Márcia interveio então, o tom mudando para algo mais suave, mais pessoal, mais perigoso. Helena, querida, eu amava o Henrique. Você sabe disso. O que quer que ele achou que encontrou, ele estava doente. Não estava dormindo bem nos últimos meses. O julgamento dele não estava... Pare. Olhei diretamente para ela. Vocês precisam ir embora. Os dois. A partir de agora podem se comunicar pelo escritório da Sandra Monteiro. A paciência do Ricardo rachou, só um pouco. Se você seguir com isso, Helena, vamos contra-atacar por difamação. Vamos questionar a validade de todos os documentos que Henrique coletou, alegando o estado mental dele naqueles meses. Vamos tornar isso muito longo, muito caro e muito público. Você não pode bancar uma guerra contra nós. A ameaça acertou. Não vou fingir que não. Senti no externo como uma pedra fria, mas também senti algo mais se encaixar no lugar. Algo quieto e inabalável, como uma fundação se revelando debaixo d'água. Boa noite, eu disse. Eles saíram. Tranquei a porta. Sentei no chão da cozinha, do mesmo jeito que havia sentado no chão do quarto em abril, costas na parede, e respirei até minhas mãos pararem de tremer. Depois liguei para Sandra e relatei cada palavra que eles disseram. Ótimo. Ela disse simplesmente, anote tudo. Data, hora, exatamente o que foi dito. Eles acabaram de demonstrar consciência de culpa.
Isso, na verdade, é ajuda. Tirei 3 dias depois disso para quase não fazer nada. Caminhei, sentei no jardim. Liguei para minha filha em Porto Alegre e disse que a amava sem explicar porquê. Deixei-me ficar cansada, mas não vacilei, nem por um único momento. A proposta chegou numa terça-feira, 11 dias depois de entrarmos com a ação, na forma de uma carta do advogado particular do Ricardo, um homem chamado Rogério Falcão, cujo papel timbrado incluía 3 certificações profissionais diferentes e um endereço no centro de Florianópolis. A carta tinha 4 páginas e estava vestida na linguagem cuidadosa da correspondência jurídica, mas o significado era simples. Eles queriam um acordo. Estavam oferecendo R$120 mil, uma liberação total das reivindicações, um acordo de confidencialidade mútua. A carta descrevia isso como uma resolução generosa que reconhece as complexidades genuínas da contabilidade societária e as circunstâncias difíceis em torno do falecimento do Sr. Vargas. Li 2 vezes na mesa de conferência da Sandra. Eles estão com medo, disse Sandra. Eu sei, eu disse. R$120 mil de R$400 mil, menos de 1/3. E com o NDA, você não poderia falar sobre nada disso publicamente, nunca. Coloquei a carta na mesa. Do lado de fora da janela da Sandra, a Rua dos Ipês estava no seu habitual meio da manhã. Um caminhão de entrega estacionado em dupla fila, 2 mulheres com carrinhos de bebê passando na calçada, uma terça-feira comum numa cidade comum. Era esse o momento de aceitar o que ofereciam e voltar para minha vida quieta? R$120 mil quitariam minha casa. Eu poderia parar de lutar. Poderia enlutar em paz. Pensei no Henrique escrevendo 8 páginas à mão no escritório, fotografando extratos bancários, solicitando registros da junta comercial, construindo um caso em segredo, enquanto sentava frente a frente com Ricardo em almoços de negócios e sorria. Pensei na Márcia na minha mesa de cozinha no Natal, passando o molho. Não, eu disse. Sandra assentiu uma vez, como se já esperasse. Vou redigir a rejeição. O que eu não sabia, o que só descobriria depois, era que nos dias seguintes ao ajuizamento da ação, algo vinha acontecendo silenciosamente do outro lado da cidade. A notícia corre em Blumenau. O oficial de justiça que entregou a citação do Ricardo era um homem chamado Gary, que frequentava a mesma igreja luterana que Beatriz Marsh, que havia trabalhado como contadora da Vargas e Associados por 11 anos antes de Ricardo reestruturar o quadro administrativo da empresa. Um termo educado para demitir Beatriz há 3 anos. Beatriz tinha suas próprias dúvidas sobre as finanças da empresa que nunca soubera o que fazer com elas. Beatriz Marsh ligou para o escritório da Sandra no dia seguinte, a chegada da carta de acordo. Veio na manhã de quinta. Sentei na reunião com permissão da Sandra. Beatriz era uma mulher pequena no início dos 60 anos, com caligrafia precisa e ótima memória. Trouxe um caderno pessoal que mantivera por hábito profissional, datas, valores, anomalias que notara durante seu tempo na empresa e nunca conseguira explicar. Tinha guardado numa caixa de sapatos no armário por 3 anos, disse ela, sem saber se um dia importaria. Importava agora. Os registros de Beatriz corroboravam a documentação do Henrique em 14 pontos separados. Pagamentos a fornecedores que não batiam com nenhum fornecedor que ela reconhecesse. Transferências trimestrais que apareciam no livro interno, mas não na declaração de imposto que ela preparara. As datas exatas nas anotações manuscritas dela se alinharam com as datas nos arquivos digitalizados do Henrique como dentes numa fechadura. Sentei em frente a essa mulher que nunca havia encontrado e senti algo que não sentia desde março. Algo que poderia ser chamado de esperança se eu estivesse disposta a nomeá-lo. Por que você não disse nada antes? Perguntei. Beatriz olhou para as mãos por um momento. Não tinha certeza se estava certa. E o Ricardo tem... Fez uma pausa. Ele tem um jeito de fazer você sentir que entendeu errado, que você está confusa, que o problema é na sua conta, não na dele. Reconheci aquela descrição. Reconheci muito bem. Sandra juntou a declaração de Beatriz como prova suplementar à petição cível na manhã seguinte. Ao mesmo tempo, eu havia tomado uma decisão separada, silenciosamente, sozinha, sem envolvimento da Sandra, porque não era assunto jurídico. Tinha ligado para a linha de denúncias de crimes financeiros da Polícia Civil de Santa Catarina e fornecido um resumo das evidências,
o conteúdo do pendrive e o nome de Beatriz como testemunha corroborante. Não sabia se eles agiriam, não podia controlar se agiriam, mas havia colocado a informação onde precisava estar. Naquela tarde, Márcia ligou 3 vezes para meu celular. Não atendi. À noite, vi um SUV escuro estacionado do outro lado da rua da minha casa por 1h30 antes de ir embora. Anotei a hora, a descrição aproximada do veículo e parte da placa no meu caderno. Não estava com medo. Ou melhor, estava com medo, mas o medo havia mudado de caráter. Não era mais o medo de quem não sabe o que está por vir. Era o medo mais agudo e gerenciável de quem sabe exatamente com o que está lidando e decidiu lidar mesmo assim. Liguei para minha filha Melissa em Porto Alegre e contei tudo. Houve um longo silêncio do lado dela. Depois, mãe, por que não me ligou antes? Precisei pensar primeiro. Precisava ter certeza. Quer que eu vá? Ainda não, eu disse, mas em breve. Estou aqui, ela disse. O que você precisar, estou aqui. Desliguei e fiquei sentada junto à janela da cozinha até a luz desaparecer. A luz da varanda da minha vizinha Paula se acendeu do outro lado da rua, como sempre fazia ao anoitecer, confiável como um batimento cardíaco. Há pequenas consistências na vida comum que se tornam enormemente importantes quando todo o resto é incerto. A luz da varanda da Paula era uma das minhas. Eu não estava sozinha, não estava derrotada, e Ricardo e Márcia, onde quer que estivessem naquela noite, estavam observando uma mulher que eles haviam subestimado. Espero que estivessem observando com atenção. Eles vieram num sábado. Desta vez Márcia veio sozinha, sem Ricardo, sem carta de advogado, sem o Audi prata na entrada. Estacionou 2 casas adiante e caminhou até minha porta com um pote de sopa caseira nas mãos e os olhos suaves, com algo que poderia ter me convencido 3 meses antes ser tristeza genuína. Abri a porta porque queria ouvir o que ela diria. Não estou aqui para brigar, disse ela. Eu só também sinto falta dele, Helena. Ele era meu irmão. Deixei ela entrar. Sentei em frente a ela na mesma mesa de cozinha onde ela e Ricardo haviam me ameaçado, e observei ela colocar o pote de sopa entre nós como uma oferenda. Galinha com arroz, o favorito do Henrique. Sei que as coisas ficaram complicadas, disse ela. Assuntos jurídicos têm o jeito de sair do controle. Ricardo ele pode ser agressivo quando se sente acuado. Não estou defendendo o que ele disse na outra noite, mas Helena, pense no que isso está fazendo com nós duas, com a memória do Henrique. É assim que queremos passar o primeiro ano sem ele, num tribunal. Eu não disse nada. Ela continuou, mudando de registro do jeito que um músico muda de tom, tão suavemente que quase não se nota a mudança. A empresa está sofrendo, Helena. Se formos a julgamento, se tudo isso virar público, a Vargas e Associados perde os clientes restantes. A boa reputação que o Henrique construiu em 30 anos desaparece. É isso que ele iria querer? O nome dele arrastado pelos jornais? O nome do Henrique, eu disse. Não é o que está sendo arrastado para lugar nenhum. Ela insistiu. Beatriz March tem uma vendetta pessoal contra o Ricardo. Ela foi demitida por justa causa. Cometeu erros contábeis, Helena. Ela não é uma testemunha crível. Ela foi demitida, eu disse. 3 meses depois que o Henrique I sinalizou a discrepância da Crestline diretamente para o Ricardo. Tenho a data dessa conversa na carta do Henrique. A demissão da Beatriz veio 17 semanas depois. Deixei aquilo pairar entre nós por um momento. Isso está nos autos, Márcia. Seu advogado leu. Algo mudou atrás dos olhos dela. O calor diminuiu, como nuvens se abrindo para revelar como o céu realmente estava. Você está cometendo um erro, disse ela. Sua voz estava diferente agora, mais baixa, plana. Talvez. Ricardo tem recursos que você não tem. Tem advogados que você não pode igualar. Tem relacionamentos na cidade que remontam décadas. Ele tem uma empresa de fachada com seu nome no registro, eu disse. Isso também está nos autos. O calor havia sumido completamente agora. Márcia sentou muito ereta, o pote de sopa entre nós intocado, as mãos planas sobre a mesa. Henrique estava confuso nos últimos meses. Não quero dizer isso, Helena, porque sei o quanto vai te machucar. Mas ele não era ele mesmo. Estava isolado. Estava criando narrativas que... Não. A palavra saiu de mim com uma força que me surpreendeu até a mim. Não fique na minha cozinha e me diga que meu marido estava confuso.
Não use a morte dele como escudo para o que você fez com ele. Levantei. Minha voz estava firme. Fiquei surpresa com quão firme estava. Ele amava você. A vida inteira fez desculpas por você, te protegeu, te incluiu, e você pegou 4 anos de trabalho dele e sentou à mesa dele e sorriu. Então não venha na minha casa com sopa e me diga que ele estava confuso. Márcia levantou, e por apenas um momento, um breve momento sem guarda, vi algo no rosto dela que não era performance. Era o reconhecimento frio de alguém que percebeu que calculou muito mal. Depois a máscara voltou. Você vai se arrepender, disse ela baixinho. Não exatamente uma ameaça. Algo pior que uma ameaça. A previsão calma de alguém que ainda acredita ter o poder de tornar aquilo verdade. Ela saiu sem a sopa. Fiquei na cozinha depois que a porta fechou e pressionei as 2 mãos no balcão e me permiti sentir medo porque estava. As últimas palavras dela passaram por mim como água fria. Você vai se arrepender. Márcia não era uma mulher estúpida. O que quer que ela e Ricardo estivessem planejando, ela vinha construindo havia anos. Tinha recursos que eu não conseguia ver. Tinha Ricardo, que era agressivo, bem relacionado e furioso. Mas aqui está o que eu também sabia. Eu tinha as 8 páginas do Henrique, tinha o pendrive, tinha o caderno de Beatriz March e a declaração dela. Tinha Sandra, que não se abalava. Tinha Melissa, que estava pronta para vir. E tinha a Polícia Civil, que naquela mesma manhã havia me dado uma confirmação discreta de que havia aberto um inquérito preliminar. O medo era real, mas era combustível. Joguei a sopa da Márcia fora. Liguei para Sandra e contei sobre a visita com todos os detalhes. Depois abri meu caderno e escrevi cada palavra que Márcia havia dito com hora, data e contexto, do jeito que Henrique havia feito com sua própria documentação. Tal pai, tal esposa, talvez. Eu estava pronta. O julgamento civil foi marcado para a primeira semana de outubro, 5 meses depois que Sandra havia entrado com a petição original. Nas semanas que antecederam, dormi mal, comi irregularmente e caminhava 3 quilômetros toda manhã no escuro, porque era a única coisa que acalmava minha mente. Blumenau em setembro tem uma qualidade particular de luz, dourada e inclinada, as árvores começando a pensar em mudar, e eu caminhava por ela todo dia pensando no Henrique, pensando no que ele havia tentado construir e no que havia sido tirado dele, e pensando em como seria estar do outro lado disso. 2 coisas aconteceram em setembro que mudaram completamente o cenário. A primeira, a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu sua análise preliminar e encaminhou o caso para o Ministério Público de Blumenau para possíveis acusações criminais contra Ricardo Costa e Márcia Costa por estelionato e apropriação indébita qualificada. Isso corria em paralelo à nossa ação civil. Sandra me disse que era significativo. O inquérito criminal significava que os investigadores haviam encontrado motivo independente para prosseguir. Significava que os documentos do Henrique haviam resistido ao escrutínio. A segunda, um antigo cliente do Ricardo, uma pequena empresa de manufatura em Joinville, se apresentou com suas próprias preocupações depois de ler uma breve menção à ação civil num jornal de negócios do Vale. Seus registros mostravam discrepâncias em notas de consultoria que datavam de 3 anos. Contrataram seu próprio advogado e entraram com uma queixa separada. Ricardo e Márcia não estavam mais só se defendendo de uma viúva enlutada. Estavam se defendendo em múltiplas frentes. Quando entramos no Fórum de Blumenau numa fresca manhã de terça-feira de outubro, a atmosfera naquela sala já estava alterada. Eu vestia um blazer cinza que Henrique sempre havia gostado. Ele dizia que me fazia parecer que sabia o que estava fazendo. Sentei ao lado de Sandra na mesa da autora e olhei direto à frente. Ricardo e Márcia estavam do outro lado do corredor com Rogério Falcão e 2 associados. Ricardo parecia do jeito que eu imaginava que ele sempre parecia em salas difíceis. Composto, caro, confiante. Márcia havia escolhido um vestido azul marinho escuro e mantinha os olhos à frente. Estavam representando competência. Vinham representando isso havia anos. O que não conseguiam representar, e não podiam, era uma explicação para os documentos. Sandra apresentou o caso de forma metódica ao longo de 2 dias. A carta do Henrique e o conteúdo do pendrive, autenticados por um contador forense que contratamos em agosto. O depoimento de Beatriz March, firme,
detalhado, corroborado pelo caderno pessoal dela, na segunda manhã. Os registros da junta comercial, mostrando Márcia como sócia administradora da consultoria Crestline Ltda, registrada 11 dias depois da primeira transferência fraudulenta que Henrique havia documentado. Extratos bancários mostrando que a Crestline havia recebido 87 transferências separadas de contas associadas a Vargas e associados ao longo de 4 anos. A defesa de Rogério Falcão foi exatamente o que eu esperava. Complexidade, confusão, registros incompletos, suposta parcialidade de Beatriz, suposta instabilidade do Henrique, tinha a forma de um argumento real sem a substância de um. Porque a substância, os números reais, as datas reais, as assinaturas reais, apontava numa única direção. Mas o ponto de virada veio durante o contra-interrogatório de Ricardo. Sandra é, na minha experiência, uma mulher paciente. Não levanta a voz, não representa indignação, faz perguntas do jeito que um cirurgião cuidadoso faz incisões. Pequenas, precisas, deliberadas, e espera o corpo se revelar. Senhor Costa, disse ela, de pé no púlpito com uma única folha na mão, o senhor testemunhou que a consultoria Crestline Ltda era uma fornecedora legítima prestando serviços de marketing e assessoria estratégica para Vargas e associados. Correto? Isso mesmo. Pode citar um único deliverable, um relatório, um documento de estratégia, uma nota fiscal com serviços discriminados que a Crestline produziu para a Vargas e associados durante os 4 anos em que recebeu pagamentos? Ricardo fez uma pausa. Esses registros estariam na empresa. Nós solicitamos em descoberta, Sr. Costa, há 6 semanas. Recebemos uma resposta indicando que tais documentos não existem. Então devem ter sido extraviados. Ou nunca foram criados. Sandra colocou a folha na mesa. Porque a Crestline não era uma fornecedora. Era um veículo. Ela continuou antes que ele pudesse responder. O senhor testemunhou que só tomou conhecimento do registro da Crestline em 2022. Mas este e-mail, ela levantou um documento já em prova. É datado de março de 2021, enviado do seu endereço pessoal para um gerente de banco no banco regional, referenciando a conta da Crestline pelo número. Pode explicar isso? O silêncio que se seguiu não foi longo, talvez 4 ou 5 segundos, mas foi o tipo errado de silêncio. Era o silêncio de um homem procurando uma porta que não existe. Posso ter me enganado sobre o prazo, disse Ricardo. Pode ter se enganado. Sandra assentiu como se isso fosse uma coisa razoável de se dizer. E quando o senhor assinou o contrato social da consultoria Crestline Ltda como sócio administrador, este documento, que tem sua assinatura reconhecida em cartório, o senhor também estava enganado sobre isso? Márcia fez um som, pequeno, involuntário, que ouvi do outro lado do corredor. Não olhei para ela. Olhei para Ricardo. Ele havia perdido a sala. Não de forma dramática, não com gritos ou colapso. Apenas a perda quieta e irreversível de credibilidade que acontece quando a história de uma pessoa cuidadosa para de se encaixar em público. Suas respostas depois disso ficaram mais lentas, mais cheias de ressalvas. Começou a qualificar coisas que havia afirmado como fatos 1 hora antes. Falcão objetou 2 vezes por irrelevância, e ambas as vezes o juiz rejeitou. E cada rejeição parecia tirar um pouco mais de ar da mesa da defesa. Sentei ao lado de Sandra durante tudo isso com as mãos no colo e senti algo que só consigo descrever como uma calma terrível e precisa. Era para isso que Henrique vinha trabalhando. Ele havia feito a parte difícil sozinho, em segredo, com medo. Eu só havia levado até a linha de chegada. Esperava que onde quer que ele estivesse, isso parecesse suficiente. A juíza levou 1 dia e meio para analisar as provas antes de marcar a leitura da sentença. Passei aquelas 36 horas em casa, incapaz de ficar parada por mais de 20 minutos. Reorganizei o escritório do Henrique, que vinha evitando havia meses. Encontrei na prateleira debaixo da estante uma foto que não via desde nosso 25º aniversário. Henrique e eu no cânion do Itaimbezinho, queimados de sol e ridículos com chapéus caqui, combinando que havíamos comprado numa lojinha de souvenirs porque esquecemos de trazer os nossos. Ele estava rindo de algo que eu havia dito. Não conseguia lembrar o que. Sentei no chão do escritório dele com aquela foto e me permiti chorar pela primeira vez em semanas. Chorar de verdade. O tipo que esvazia você.
Sandra ligou numa quinta-feira à tarde às 14h17. A sentença saiu, disse ela. Venha para o fórum. A juíza decidiu a meu favor em todos os pontos. Os danos concedidos foram de R$380 e R$2.000. O valor total que o contador forense da Sandra conseguira documentar com certeza. Mais juros, mais honorários advocatícios. Na sentença, ela fez constatações específicas de fato de que Ricardo Costa e Márcia Costa haviam operado a consultoria Crestline LTA como veículo fraudulento, que haviam violado os deveres fiduciários de Ricardo como sócio e que as provas suportavam uma constatação de engano intencional e sustentado ao longo de 4 anos. Ela usou a palavra intencional 3 vezes na decisão. Eu contei. O rosto do Ricardo, quando a sentença foi lida, me lembrou de um prédio cujos suportes foram removidos. Não um colapso imediato, apenas uma quietude, uma pausa enquanto a estrutura registrava o que havia acontecido com ela. Márcia estava chorando. Não sei se era genuíno, e naquele ponto eu já não me importava. Falcão já estava se inclinando para Ricardo, falando baixinho sobre o processo de apelação, que é o que advogados fazem quando perderam e precisam oferecer algo. Eles apelaram. O Tribunal de Apelação manteve a sentença 8 meses depois, com uma opinião breve, que dedicou 2 parágrafos a endossar especificamente a credibilidade do depoimento de Beatriz March e a autenticidade da análise contábil forense. O processo criminal andou mais devagar, como os processos criminais andam. O Ministério Público apresentou acusações contra ambos em janeiro: estelionato, apropriação indébita qualificada, violação de dever fiduciário como matéria criminal. O advogado do Ricardo negociou por meses. No final, Ricardo se declarou culpado de um crime de estelionato e um de apropriação indébita qualificada. Foi condenado a 4 anos na penitenciária de Blumenau, com possibilidade de progressão após 2. Como parte do acordo, foi obrigado a cooperar plenamente com a sentença cível, o que significava que o dinheiro, todo ele, era recuperável. Márcia se declarou culpada de um crime de apropriação indébita no grau menor. A defesa dela argumentou, não sem algum sucesso, que ela havia sido participante secundária, que Ricardo havia iniciado e gerenciado o esquema, e que o papel dela havia sido basicamente administrativo. A juíza deu a ela 18 meses suspensos em regime de probation, com obrigação de 100 horas de serviços comunitários e restituição proporcional ao envolvimento. Tive sentimentos complicados sobre a sentença da Márcia. Não vou fingir que não. Parte de mim, a parte que havia sentado frente a frente com ela em 30 anos de jantares de família, que lembrava dela chorando no funeral da mãe, que sempre havia assumido, apesar das fricções, que éramos família, aquela parte sentiu algo quando ela saiu do tribunal. Não exatamente simpatia, não perdão, algo mais triste que ambos. O reconhecimento de que ela havia feito uma escolha muito tempo atrás e a escolha a havia transformado em algo que ela talvez não tivesse originalmente a intenção de se tornar. Mas ela havia sentado frente a frente com o Henrique e sorrido enquanto roubava dele. Havia entrado na minha cozinha com sopa. Havia me dito que ele estava confuso. Eu não procurei por ela. A empresa, Vargas e Associados, foi dissolvida por ordem judicial. Os bens restantes após honorários e obrigações de restituição foram liquidados. Os clientes do Henrique, aqueles que Ricardo ainda não havia afastado, se espalharam para outras empresas. O nome Vargas e Associados deixou de existir. Isso doeu de um jeito particular. Henrique havia passado 30 anos construindo algo com aquele nome, mas Henrique também havia passado 6 meses silenciosa e cuidadosamente garantindo que a verdade sobrevivesse ao dano. Recebi o primeiro pagamento da sentença cível em março. O março que teria sido nosso 32 grau aniversário. Sandra ligou com a confirmação da transferência enquanto eu estava no jardim, plantando as dálias que vinha adiando desde o verão anterior. Sentei sobre os calcanhares na terra com as luvas de jardinagem ainda nas mãos e olhei para o número que Sandra leu para mim e senti algo passar por mim que só consigo chamar de completude. Não felicidade. Ainda não, mas completude. Henrique fez um bom trabalho, disse Sandra simplesmente. Fez, eu disse. Realmente fez. Não saí de Blumenau. As pessoas às vezes assumem que você sai depois de algo assim, que você pega o dinheiro, vende a casa e recomeça em algum lugar limpo e desconhecido.
Mas Blumenau era minha casa antes de ser o local de uma traição, e eu não tinha intenção de ceder a uma má memória. Quitei a casa na Rua das Azaleias. Repintei a sala de estar num terracota quente, que amei imediatamente e nunca havia ousado sugerir enquanto Henrique estava vivo. Pequenas reformas escolhidas inteiramente para mim. Uma categoria de escolha que eu não exercia havia muito tempo. Melissa veio ficar por 3 semanas no verão depois da sentença. Uma tarde ensinei a ela a receita de pierogi da mãe do Henrique, que ele sempre considerara um documento familiar sagrado. Sentamos à mesa da cozinha comendo pierogis, ligeiramente imperfeitos, e Melissa disse: "Pai ficaria furioso com a aparência desses." E nós duas rimos até termos que largar os garfos. Comecei a me voluntariar 2 vezes por semana no programa de alfabetização de adultos da biblioteca pública. Há algo particular em sentar frente a frente com uma pessoa que está aprendendo a dar sentido às palavras pela primeira vez na vida adulta. Isso me lembrava que a linguagem não é decorativa. É como entendemos o que está acontecendo conosco. Beatriz Marsh e eu almoçamos uma vez por mês. Ela agora fazia contabilidade para pequenos negócios locais por conta própria. Descobri que sou muito boa nisso quando ninguém fica rearrumando meus números, disse ela. Quanto a Ricardo e Márcia, Ricardo cumpriu 22 meses em Blumenau antes da progressão. Mora agora num apartamento alugado em Florianópolis, fazendo consultoria que não exige licença fiduciária, porque ele não tem mais uma. Sua reputação em Blumenau está claramente destruída. Márcia completou a probation e se mudou para o interior do Paraná, recomeçando em algum lugar que não conhecia seu nome. Descobri, para minha própria surpresa, que não queria saber mais. Não desejava nada a ela, nem mal, nem felicidade, simplesmente nada. O grande vazio da indiferença, que é a forma mais verdadeira de liberdade em relação a uma pessoa que te machucou. O que mais me surpreendeu foi como meus dias se tornaram comuns novamente. Acordava toda manhã na minha casa repintada, preparava meu café, 2 colheres de açúcar, sem creme, do jeito do Henrique, que aparentemente havia adotado em algum momento ao longo de 30 anos sem perceber, e sentava junto à janela da cozinha, ouvindo o bairro começar seu dia. Ele havia tentado me proteger e no final havia conseguido. Se esta história me ensinou algo, é isto. A verdade é paciente. Ela vai esperar num bolso de casaco por semanas, por meses, pelo tempo que for necessário. E então vai encontrar o caminho para as mãos certas. Henrique construiu algo em segredo porque acreditava em fazer as coisas do jeito cuidadoso. Eu terminei o que ele começou porque acreditava nele. Não deixe ninguém te convencer de que o luto te torna impotente. Não torna. Às vezes te torna muito, muito clara o que você teria feito se tivesse encontrado aquele bilhete. Obrigada por estarem aqui. Se esta história mexeu com vocês, por favor deixem um comentário e compartilhem com alguém que precisa ouvir hoje.